Fala pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar de mais uma história de grande sucesso, mas do futebol. Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-jogador e técnico, conquistou nada mais, nada menos que 3 Copas do Mundo vestindo as cores do Brasil, 2 como jogador e 1 como treinador. Zagallo coleciona diversos outros títulos como técnico e jogador. Zagallo, 90 anos, as histórias e conquistas do único tetracampeão do mundo no futebol. Na final da Copa do Mundo de 1950, teve a infelicidade de assistir à derrota do Brasil para o Uruguai da arquibancada, era um dos responsáveis pela segurança do estádio. 16 de julho, viu, incrédulo, o ponta-direita Giguia, de 1926 a 2015, desempatar o jogo, aos 34 do segundo tempo, e dar o título mundial à Celeste Olímpica. O episódio entrou para a história como maracanazo. O silêncio era tão grande que, se uma mosca voasse por lá, ouviríamos seu zumbido, costumava repetir o autor do segundo gol. Quem também entrou para a história foi Mário Jorge Lobo Zagallo. Aos 90 anos, o velho Lobo detém o título de ser o único tetracampeão do mundo em futebol. Ganhou 2 Copas como jogador, a de 1958, na Suécia, e a de 1962, no Chile. 1 como treinador, de 1970, no México, e outra, de 1994, como coordenador técnico. Ainda treinou o Brasil nas Copas de 1974, na Alemanha Ocidental, 4º lugar, de 1998, na França, vice-campeão, e de 2006, na Alemanha, 5º lugar, como assistente técnico. Em resumo, das 7 Copas que disputou, chegou à final de 5. Se tem uma palavra que define a trajetória do Zagallo, é determinação, avalia o jornalista Vanderlei Borges, autor de Zagallo, um vencedor, 1996, em parceria com Luiz Augusto Hertal. Há uma dificuldade natural para dimensionar o nível de craque que o Zagallo foi. O fato de jogar ao lado de Pelé e Garrincha ofuscaria o brilho de qualquer outro que não tivesse a estatura dos gênios. Não seria diferente com Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu em Atalaia, a 48 quilômetros de Maceió, no dia 9 de agosto de 1931. Era ainda um bebê, tinha apenas 8 meses, quando sua família se mudou para o Rio de Janeiro. Nas ruas da Tijuca, bairro da Zona Norte, aprendeu o beabá do futebol, dar passes, driblar zagueiros e fazer gols. Habilidoso, ingressou, em 1947, no time infantil do América e, 1 ano depois, na equipe juvenil. Queria seguir os passos do pai, Haroldo Cardoso Zagallo, que chegou a vestir a camisa do CRB, de Alagoas. O patriarca, porém, tinha outros planos para o caçula. Queria que o filho estudasse contabilidade, depois de formado, trabalhasse no escritório de representação da fábrica de tecidos de um tio alagoano. Haroldo só mudou de ideia depois de conversar com o primogênito, Fernando, que conseguiu convencê-lo a deixar o irmão seguir seu caminho no futebol. De Formiguinha a velho Lobo. Como juvenil do América, clube que ficava ao lado de sua casa, Zagallo disputou 2 campeonatos cariocas, de 1948 e 1949. No segundo, chegou a vice-campeão. Em janeiro de 1950, foi convidado a fazer teste no Flamengo. Foi aprovado. Na mesma época, prestou serviço militar. No clube da Gávias, Zagallo permaneceu por 8 anos. Disputou 205 jogos, marcou 29 gols e conquistou o tricampeonato carioca em 1953, 1954 e 1955. Foi nesta época que ganhou o apelido de Formiguinha. Zagallo disputou 45 dos 77 jogos do tricampeonato carioca e marcou 7 gols. Já nessa época, mais do que atacante, mostrava seus dotes de armador, analisa o jornalista Clóvis Martins, autor de Almanaque do Flamengo, 2001, em parceria com Roberto Assaf. Zagallo jogava no Flamengo quando conheceu Alcina, sua futura mulher. Mas escondeu dela que ganhava a vida como jogador de futebol.
ela só veio a descobrir por causa do cunhado, um rubro-negro de carteirinha. Antigamente, jogador de futebol era considerada uma atividade de malandro, explica Alcina de Castro Zagallo, em depoimento ao livro Zagallo, um vencedor, de Luiz Augusto Hertal e Vanderlei Borges. Quando a minha família descobriu, proibiram-me de vê-lo e até de falar com ele ao telefone. Zagallo e Alcina se casaram no dia 13 de janeiro de 1955 e tiveram 5 filhos. O casamento aconteceu na paróquia de São Judas Tadeu, o santo padroeiro do Flamengo, mas Alcina era devota de outro santo, Antônio. A festa do Santo Casamenteiro, a propósito, é comemorada no dia 13 de junho. Dali por diante, o número 13 passou a fazer parte da vida de Zagallo. Certa vez, ao comprar um apartamento na Barra da Tijuca, exigiu que fosse no 13º andar, relatam os autores no livro. Alcina morreu em 5 de novembro de 2012, aos 80 anos, vítima de insuficiência respiratória. A Taça do Mundo é nossa! Em 1958, Zagallo foi convocado pelo técnico Vicente Feoala, de 1909 a 1975, para disputar a Copa do Mundo da Suécia. Titular da ponta esquerda, disputou a posição com outros craques, como Pepe, do Santos, e Canhoteiro, do São Paulo. Zagallo foi um excelente jogador, afirma o jornalista Roberto Assaf, autor de Seleção Brasileira 90 anos, de 1914 a 2004, em parceria com Antônio Carlos Napoleão. Poucos no futebol defenderam e atacaram com a mesma eficiência. Na final contra a Suécia, Zagallo evitou que o time da casa fizesse 2-0 ao tirar uma bola em cima da linha de meta. Ainda marcou o 4º gol e deu o passe para Pelé marcar o 5º. Resultado: Brasil 5-2. Ao regressar ao Brasil, Zagallo recebeu convite de, pelo menos, 3 grandes clubes, Portuguesa, Palmeiras e Botafogo. Optou pelo alvinegro carioca, onde jogou ao lado de grandes craques da seleção, como Garrincha, de 1933 a 1983, Didi, de 1928 a 2001, e Nilton Santos, de 1925 a 2013, e ganhou, entre outros títulos, o bicampeonato carioca de 1961 e 1962. Zagallo entendeu que deixar o Flamengo e se transferir para o Botafogo significava alcançar o topo de sua carreira pela oportunidade de estar no meio de monstros sagrados, afirma Júlio Graco, autor de Bíblia do Botafogo, 2016, em parceria com Otávio Azeredo. Zagallo ajudou o Botafogo a conquistar 2 dos maiores títulos de sua história, além de outros tantos títulos internacionais, como o Torneio de Paris, de 1963. Em 1962, Zagallo foi convocado, mais uma vez, para vestir a amarelinha da seleção. Dessa vez, o técnico do Brasil era Aimoré Moreira, de 1912 a 1998. Na Copa do Chile, muitos dos jogadores, como Djalma Santos, de 1929 a 2013, Zito, de 1932 a 2015, e Vavá, de 1934 a 2002, eram remanescentes da seleção campeã do mundo na Suécia. Logo no segundo jogo, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu um estiramento do músculo da coxa ao arriscar um chute de fora da área e foi substituído por Amarildo, que marcou 3 gols em 4 jogos, 2 contra a Espanha e 1 contra a Tchecoslováquia. Zagallo foi extraordinário dentro e fora de campo. Dentro das 4 linhas, foi um jogador excepcional. Fora delas, é um amigo exemplar, relata Amarildo Tavares da Silveira, o Amarildo, de 82 anos, parceiro de Zagallo tanto na Seleção Brasileira, 1962, quanto no Botafogo, de 1958 a 1963. Jogar ao lado de Zagallo, Garrincha e Didi foi uma escola. Poucos clubes no Brasil conseguiram reunir um timaço daqueles. Zagallo jogava no Clube da Estrela Solitária quando, em 1965, decidiu se aposentar como jogador e tentar a sorte como treinador. Tinha 34 anos. Em 16 anos, jamais foi expulso de campo. Só na seleção brasileira, disputou 35 jogos,
29 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Como técnico, iniciou sua carreira no juvenil do Botafogo. Em março de 1970, a 77 dias do início do Mundial, Zagallo foi convidado pelo então presidente da antiga Confederação Brasileira de Desportos, CBD, João Avelange, de 1916 a 2016, para substituir João Saldanha, de 1917 a 1990. Ele escala o ministério e eu, a seleção, respondeu Saldanha ao então presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici, de 1905 a 1985, que teria pedido a ele para convocar o jogador Dário, o Dadá Maravilha, do Atlético Mineiro. Aos 39 anos, Zagallo era o mais jovem treinador a assumir o comando da seleção. Um dos méritos do Zagallo foi montar um time com 5 camisas 10, afirma Jair Ventura Filho, o Jairzinho, de 76 anos, se referindo a Pelé, do Santos, Gerson, do São Paulo, Rivelino, do Corinthians, Tostão, do Cruzeiro, e ele, do Botafogo. Além disso, tivemos 3 meses de concentração. Quando começou a Copa, não deu outra, 6 vitórias em 6 jogos. Não houve empate nem derrota. Ganhamos invictos. Entre uma Copa e outras, Zagallo treinou seleções de 3 países. Suas aventuras pelo mundo árabe. Convidou o preparador físico Admildo Chirol, de 1934 a 1998, que recusou a proposta. Já Carlos Alberto Parreira topou o desafio. Entre outras façanhas, Zagallo conquistou o título da Copa do Golfo para a seleção do Kuwait, em 1977, e classificou as seleções da Arábia Saudita para as Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, e dos Emirados Árabes para a Copa do Mundo da Itália, em 1990. Zagallo sempre soube extrair o melhor de cada atleta. Em suas preleções, esbanjava confiança e serenidade. Não precisava alterar a voz. Todo mundo respeitava, recorda Parreira, que trabalhou com Zagallo nas Copas de 1970, 1994 e 2006. Ele me influenciou muito. Não teria sido treinador se não fosse o Zagallo. Em 1994, Parreira assumiu o comando da seleção e convidou Zagallo para ser seu coordenador técnico. Outro remanescente da comissão técnica tricampeã do mundo era o médico Lídio Toledo, de 1933 a 2011. Enquanto Parreira dirigia os treinos, Zagallo escalava os jogadores e montava o esquema tático. Sempre tivemos muitas afinidades. Havia respeito e amizade um pelo outro, afirma Parreira. O Zagallo era do tipo que ensaiava 3 ou 4 jogadas, mas estimulava a criatividade dos jogadores. Dava muita liberdade. 24 anos depois da conquista definitiva da taça Jules Rimet, Zagallo voltou a ser campeão do mundo. Dunga, o capitão nos Estados Unidos, repetiu o gesto de Bellini, de 1930 a 2014, na Suécia, Mauro, de 1930 a 2002, no Chile Carlos Alberto Torres, de 1944 a 2016, no México. Em 1994, Zagallo contagiou uma seleção sem brilho e desacreditada e a transformou em uma equipe aguerrida e confiante, afirma Vanderlei Borges. Em 2006, Parreira e Zagallo repetiram a tabelinha na Copa da França, mas não tiveram a mesma sorte. Nas quartas de final, o Brasil perdeu para a França por 1-0. Vocês vão ter que me engolir. Em 1997, Zagallo comandou a seleção na conquista da Copa América. O Brasil venceu os 6 jogos, marcou 22 gols e sofreu apenas 3. Depois da final de 3-1 contra a Bolívia, o treinador foi abordado por 2 repórteres e, olhando para a câmera de TV, desabafou, emocionado: "Vocês vão ter que me engolir." O desabafo tinha endereço certo. Alguns jornalistas esportivos teriam feito pressão para a CBF contratar Vanderlei Luxemburgo no lugar de Zagallo. Um ano depois, na Copa da França, outra imagem marcante, na semifinal contra a Holanda, pouco antes da disputa dos pênaltis, Zagallo procurou motivar seus jogadores, especialmente o goleiro Tafarel, aos gritos de que vocês vão ganhar. E ganharam mesmo.
Tafarel defendeu 2 cobranças. Mas, na final, perdeu por 3-0 para a França. Embora tenha chegado à final, a seleção de 1998 nunca convenceu. Jogou um futebol pobre, afirma o jornalista e locutor esportivo Milton Leite, autor de As Melhores Seleções Brasileiras de Todos os Tempos, 2010. Contra a Turquia, foi ajudado pela arbitragem. E, no episódio envolvendo Ronaldo, a comissão técnica fez uma lambança. O jogador poderia ter morrido em campo depois de ter tido uma convulsão na manhã do dia da final. Zagallo encerrou sua carreira de treinador em 2001. Aos 79 anos, conquistou o tricampeonato carioca pelo Flamengo. Zagallo atuou como técnico do Flamengo de janeiro de 1972 a novembro de 2001. No clube, alternou bons e maus momentos. Mas, sempre teve prestígio com os dirigentes e o respeito dos jogadores, avalia Clóvis Martins, de Almanaque do Flamengo, 2001. Na decisão contra o Vasco, o jogador Petrovic marcou um gol de falta, aos 43 do segundo tempo, no ângulo do goleiro Elton. À beira do campo, Zagallo segurava uma imagem de Santo Antônio, seu santo de devoção. Nas arquibancadas, a torcida rubro-negra provocava a Cruz Maltina, e... vai ter que me engolir. Para aquele time, o Zagallo foi mais que um treinador, foi um pai. Soube transmitir serenidade e confiança para o grupo, recorda o jogador sérvio Dejan Petrovic, de 48 anos. Se não fosse ele, eu não teria disputado aquele jogo e feito aquele gol, um dos mais importantes da minha carreira. Minha relação com a diretoria não era boa. Mas, o Zagallo teve a coragem de bancar minha escalação. Como técnico do Brasil, Zagallo dirigiu a seleção principal em 135 jogos, 99 vitórias, 26 empates e 10 derrotas, e a seleção olímpica em 19, 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como coordenador técnico, foram mais 72 jogos, 39 vitórias, 25 empates e 8 derrotas. No caso do Zagallo, é impossível falar de fracasso. Chegar às semifinais das Copas de 1974 e 2006, por exemplo, não pode ser classificado como uma derrota. Frustração talvez seja o máximo que se possa dizer, pondera o jornalista Luiz Augusto Hertal, de Zagallo, um vencedor, 1996. Zagallo se tornou uma unanimidade no futebol brasileiro. Uma unanimidade só comparável ao Pelé. E assim encerramos uma brilhante história de um grande jogador, Mário Jorge Lobo Zagallo. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar qual história você quer ver aqui.